Você não tem falta de tempo, você tem medo do silêncio. Deixa eu começar esse vídeo quebrando uma fantasia, porque sem isso, os próximos 15 minutos não vão servir pra nada. Você jura que não tem 15 minutos por dia pra cuidar da própria cabeça? Jura mesmo? Enquanto rola o feed do Instagram por 40 minutos seguidos antes de dormir? Pensa comigo, você tem tempo pra assistir 3 episódios de uma série que você já viu, tem tempo pra discutir com um estranho na internet sobre um assunto que não muda a sua vida em nada, e tem tempo pra abrir e fechar o WhatsApp umas 80 vezes procurando uma notificação que não chegou. Mas 15 minutos sentado com você mesmo, 15 minutos sem estímulo, 15 minutos olhando pra dentro, aí não dá, né? Aí a sua agenda tá cheia. Um spoiler, não é a agenda que tá cheia, é você que tá com medo. E nesse vídeo eu vou te entregar um ritual de 15 minutos baseado em Marco Aurélio, que se você tiver a coragem de fazer por 30 dias, vai reorganizar a sua vida de um jeito que terapia de 3 em 3 anos não consegue fazer. Marco Aurélio não era um youtuber de autoajuda com plano de marketing. O cara era imperador do maior império que o mundo ocidental já viu. Governante de uma Roma que estava literalmente em colapso, com praga bubônica matando gente aos milhares nas ruas, guerras nas fronteiras, traições dentro do próprio palácio e ainda teve que enterrar 8 dos seus 13 filhos. 8. Para e pensa no peso disso por 3 segundos, se você conseguir. E esse cara, no meio desse apocalipse todo, acordava mais cedo, pegava um caderno e escrevia. Ele escrevia não para publicar, não para viralizar, nem para ganhar seguidor. Escrevia para ele mesmo, e em grego ainda, que é para ninguém nunca ler. Ele chamava essas anotações de coisas para mim mesmo, e a gente conhece hoje como meditações. E só existem porque depois que ele morreu, alguém achou o caderno e não teve a decência de jogar fora. Repara no detalhe, o livro de autoajuda mais influente dos últimos 2000 anos foi escrito por um cara que não queria escrever um livro de autoajuda. Era só um homem tentando não enlouquecer. E é isso que você precisa entender antes de qualquer coisa. O estoicismo não é uma filosofia de palco, não é um programa de otimização de produtividade para você render mais no escritório. É uma prática de sobrevivência mental para quem entendeu que o mundo não dá a mínima para você e mesmo assim decidiu continuar de pé. Marco Aurélio não escrevia para ficar feliz, escrevia para não afundar. E se esse foi o ritual que manteve um imperador inteiro no meio da peste, talvez, só talvez, sirva para você aguentar a sua terça-feira. Agora, olha como você está tentando lidar com a sua vida sem nada disso. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Antes de escovar o dente, antes de abrir a janela, antes de falar com qualquer pessoa que mora com você, por exemplo. O primeiro rosto que o seu cérebro encontra de manhã é uma tela. E nessa tela tem 47 notificações. Um monte de gente mais feliz que você de férias em algum lugar, uma notícia sobre o fim do mundo e um anúncio de um curso que promete te transformar em 30 dias, por 12 vezes de 197. Tudo isso antes de você sequer escovar os dentes. E aí você vai trabalhar, no caminho mais tela, no trabalho tela de novo, no almoço tela enquanto você está comendo, na volta tela de novo, em casa uma tela maior para assistir as notícias e antes de dormir tela menor para ajudar a pegar num sono, o que obviamente não funciona porque a tela é exatamente o que está te mantendo acordado. E no dia seguinte você repete o ciclo. Pensa comigo, quando foi a última vez que você passou 15 minutos sem um input externo, sem música, sem podcast, sem áudio de grupo do WhatsApp, sem nada, só você e os seus pensamentos? Provavelmente fazem meses, talvez anos ou talvez nunca. E aí você se pergunta por que tá ansioso, por que não consegue se concentrar, por que dorme mal, por que tudo incomoda. Adivinha por quê? Porque o seu cérebro não tem um segundo de silêncio para processar nada do que acontece com você. Cada emoção que aparece é imediatamente soterrada por outro estímulo antes de ser digerida. Você não tá vivendo, você tá empilhando experiências não processadas uma em cima da outra, como quem empilha louça suja na pia achando que uma hora alguém vem lavar. Ninguém vem, a louça é sua. E Marco Aurélio, 2000 anos atrás, sem algoritmo, sem dopamina digital, sem um inferno específico de ter acesso infinito a opiniões dos outros, já tinha entendido uma coisa que você ainda finge não saber. A qualidade da sua vida é a qualidade dos seus pensamentos, e os seus pensamentos hoje são uma bagunça terceirizada para quem te paga para olhar a tela mais tempo.
Então vamos ao ritual. 15 minutos, 3 movimentos, baseados diretamente no que Marco Aurélio fazia. Não é meditação de app, não é journaling de influenciadora de bem-estar. É prática estoica, seca e funcional. Separa 15 minutos, de preferência de manhã, antes de ligar qualquer tela e faz o seguinte. Passo 1. Premeditação. A primeira coisa que você vai fazer é pensar no que pode dar errado no seu dia. Sim, você ouviu direito. Pensar no ruim, de propósito. Os estoicos chamavam isso de premeditation malorum, a premeditação dos males. E antes que você venha com, mas isso é tóxico, isso é pessimismo, eu tenho que atrair coisas boas. Não é sobre atrair nada, é sobre te preparar. Marco Aurélio abria o livro das meditações com uma frase que é praticamente a coisa mais anti-bom dia que alguém já escreveu. Ele dizia mais ou menos o seguinte: hoje eu vou encontrar gente intrometida, ingrata, arrogante, traidora, invejosa e antissocial. E aí ele emendava mais uma parte: mas nada disso vai me prejudicar, porque eu já sei que eles existem. Entendeu a jogada? Ele não estava sendo amargo, ele estava se vacinando. Quando você antecipa o que pode dar errado, o que dá errado perde metade do poder de te derrubar. Seu chefe te trata mal, você já tinha previsto. Alguém te fura na fila, você já tinha previsto também. O aplicativo do banco trava na hora errada, previsto. Nada disso te pega de surpresa. E é a surpresa, não o evento, que destrói você. Então, nesses primeiros 5 minutos, você vai fazer duas coisas. Pergunta 1. O que pode dar errado hoje? Lista 3 coisas concretas. Nada de, tudo pode dar errado. Não, eu quero que você seja específico. A reunião das duas, o trânsito da volta, a conversa que você vem adiando com aquela pessoa. Pergunta 2. Se der errado, qual é a pior versão disso? E eu sobrevivo? Spoiler, você sobrevive. Você sempre sobrevive. Só que nunca para perceber isso. Então vive aterrorizado como se fosse morrer toda vez que alguém não te responde uma mensagem em 2 horas. Esse passo sozinho já vai reduzir pela metade a sua ansiedade matinal. Não porque o dia vai ser melhor, mas porque você parou de implorar para ele ser. Segundo passo, dicotomia. Agora, os próximos 5 minutos são o que Epiteto chamava de dicotomia do controle. E Marco Aurélio aplicava isso todo dia. É simples, mas é onde 95% das pessoas quebram a cara. Você vai pegar aquelas 3 coisas que podem dar errado e vai separar em 2 colunas. A coluna 1, o que depende de mim. A coluna 2, o que não depende de mim. Por exemplo, a reunião das duas, o que depende de você? Chegar preparado, falar com clareza, ouvir. O que não depende? Se o outro vai gostar, se vai dar resultado, se a pessoa vai estar de bom humor, se o Wi-Fi vai funcionar. Tudo isso não é seu, então larga. O trânsito, o que depende de você? Sair na hora certa, escolher o caminho. O que não depende? O trânsito em si. Soa óbvio, mas olha quantas vezes por semana você xinga um carro que está na sua frente como se o motorista dele tivesse acordado com o plano específico de atrasar você. Ele não acordou, ele nem sabe que você existe. E você tá ali, destruindo o seu próprio fígado por uma coisa que estava fora do seu alcance desde sempre. Marco Aurélio tinha uma frase que resume isso melhor que qualquer coach já conseguiu em 200 anos de livro motivacional. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você vai encontrar força. Percebe que aceitar é passivo, é se entregar, é virar capacho do caos. Perceber é ver a realidade como ela é e parar de gastar energia onde não cabe. A pessoa que percebe a dicotomia não vira budinha desencarnada, ela vira alguém estrategicamente lúcido. Ela foca a energia dela nos 30% que são dela e desiste dos 70% que nunca foram. E com isso, por paradoxo, ela começa a ter muito mais resultados do que o cara que tentava controlar 100% e conseguia 0. 5 minutos fazendo essa divisão todo dia e a sua vida começa a parar de parecer um combate contra o universo e começa a parecer uma gestão do que é seu. O terceiro passo, a revisão. Os últimos 5 minutos são o fechamento. É aqui que Marco Aurélio era implacável. Ele terminava o dia fazendo um inventário. Não gratidão, não 3 coisas boas que aconteceram hoje. Não é esse teatro de bem-estar que transformaram em planilha. Era algo mais duro. Ele se perguntava 3 coisas. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de errado hoje? O que eu poderia ter feito melhor? Olha a diferença entre isso e o journaling do Instagram. Não tem nada sobre como eu me senti. Não tem nada sobre o que o universo me ensinou. É sobre conduta. É sobre caráter. É sobre você olhar para o seu dia que acabou e responder como um adulto responsável pela vida que tá levando. Você mentiu hoje? Mentiu? Por quê? Valeu a pena? Você foi covarde hoje? Foi? Em que momento? Poderia ter sido diferente? Você explodiu com alguém sem motivo? Explodiu? O que estava por trás? Vai repetir amanhã? Se você fizer isso com honestidade por 30 dias, você não precisa de terapia. Ou melhor, você precisa, mas chega na terapia com material de verdade, em vez de ficar 40 minutos tentando lembrar por que veio. Porque a terapia sem autoconhecimento é igual a academia sem dieta. Você sua, mas não vai mudar nada. E aqui tá o ponto que ninguém te fala. A maioria
maioria das pessoas não quer se conhecer, quer ser consolada, quer que alguém confie que o problema é dos outros, que ela tá certa, que o mundo é injusto com ela. A revisão estoica é o oposto disso. Ela te coloca cara a cara com o fato de que quase toda treta do seu dia você teve uma parcela. Pequena ou grande, você teve. E enquanto você não olhar para isso, você vai repetir o mesmo ciclo até morrer. Marco Aurélio não escrevia meditações para se elogiar, ele escrevia para não deixar passar, para não virar o imperador que ele poderia facilmente ter virado, porque o cara tinha poder absoluto sobre milhões de pessoas, podia fazer o que quisesse com quem quisesse, e mesmo assim ia dormir toda noite se cobrando como se fosse um estudante. Isso é caráter. Isso é o que 15 minutos por dia constrói em alguém que leva a sério. Mas agora, deixa eu te contar uma coisa sobre o Marco Aurélio, que quase ninguém menciona, porque estraga a narrativa bonitinha. O filho dele, o Cômodo, virou um imperador depois da morte dele, e foi um dos piores que Roma já teve. Violento, megalomaníaco, achava que era a reencarnação de Hércules. Entrava na arena para lutar com gladiadores e prisioneiros desarmados, só para se sentir forte. Se você já viu Gladiador, o Joaquim Fênix, aquele vilão histérico, é baseado nele, e não exageraram tanto assim. Agora pensa na ironia. O homem que escreveu o manual de autocontrole mais influente da história criou um filho que virou o exemplo perfeito da ausência total de autocontrole. O pai fazia 15 minutos de estoicismo por dia. O filho fazia 15 minutos de planejar como matar alguém por diversão. E isso ensina uma coisa brutal. Marco Aurélio não se salvou porque estava num ambiente fácil. Não se salvou porque os estoicos são geneticamente superiores. Ele se salvou porque escolheu se salvar, todo dia, no meio do pior ambiente possível. O filho dele, cercado das mesmas influências, com acesso ao mesmo pai, ao mesmo caderno, à mesma biblioteca, escolheu o oposto. E o resultado foi o que é. E o que isso significa para você? Significa que ninguém vai te salvar. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu psicólogo, nem o seu grupo de WhatsApp motivacional, nem esse vídeo aqui. Você pode ter nascido na casa do maior filósofo prático da história e mesmo assim virar uma tragédia ambulante se não escolher, ativamente, todo dia, fazer o trabalho. Os 15 minutos são seus ou não são. Ninguém vai sentar e escrever por você. Cômodo teve tudo e virou nada. Marco Aurélio teve o inferno na porta e virou o que virou. A diferença foi exatamente isso. 15 minutos por dia, silenciosamente, sem plateia, sem recompensa, sem ninguém vendo. A disciplina invisível que constrói o homem visível. Então, aqui tá o que você vai fazer a partir de amanhã. Não é sugestão, é um trato. Primeiro, para de tentar encontrar o momento perfeito para começar. O momento perfeito é a desculpa mais antiga que o seu cérebro usa para nunca mudar nada. Marco Aurélio escrevia em barraca de guerra, no meio do acampamento militar, com o soldado morrendo do lado. E você tá esperando amanhã calma, a vela certa, o caderno novo. Pega uma folha qualquer e começa amanhã. Mesmo que seja segunda-feira, mesmo que você esteja de ressaca. E mesmo que você não esteja afim. Segundo, para de contar para os outros o que você tá fazendo. Isso aqui não é para virar postagem, não é para virar identidade, não é para você sentir o cara estoico na roda dos amigos. No minuto que você começa a se gabar, você perdeu. Marco Aurélio escreveu em grego para ninguém entender. Escreveu escondido, e isso não é estética, isso é proteção. O trabalho interno só funciona quando não tem plateia, porque no minuto que tem plateia, você começa a fazer para a plateia e não para você. Terceiro, para de tratar 15 minutos como se fosse pouco e ao mesmo tempo como se fosse muito. É pouco o suficiente para você não ter desculpa. É o suficiente para que em 30 dias você seja uma pessoa mensuravelmente diferente. Não é mágica, é aritmética. 15 minutos vezes 30 dias são 7 horas e meia de atenção focada na sua própria vida. O que provavelmente é mais do que você investiu em si mesmo no último ano. E quarto, e esse é o mais importante, para de esperar sentir vontade. Você nunca vai sentir vontade. O seu cérebro vai preferir qualquer outra coisa, sempre. Faz assim mesmo. A vontade é consequência da prática, não é requisito dela. Quem espera a vontade para fazer é igual quem espera o hotel ficar bom para viajar. Não fica, você vai ou não vai. No fim, a matemática é simples e cruel. Você vai gastar em média umas 3 horas por dia em tela, daqui até o fim da sua vida. Se você tem 40 anos, isso dá umas 45 mil horas de scrolling, até a hora da sua morte. 45 mil horas que você já está gastando sem piscar. Marco Aurélio te pede 15 minutos. Pensa bem no que você está recusando e em troca do quê.